Tivemos ontem mais um episódio negativo. Este não foi em São Paulo, foi no Paraná. Mas são muito semelhantes esses acontecimentos quando envolve briga de grevistas, e ontem foi o caso dos professores, com a polícia militar. Hoje, todos os jornais do país estão contra a atitude da polícia militar, obviamente porque entre os professores, além dos professores, também tivemos alguns jornalistas feridos. A grande questão que eu enxergo, e respeito todas as posições em contrário, é que são duas classes que, de uma forma ou de outra, são muito maltratadas pelo poder público. O professor de longa data é maltratado em seus salários, é maltratado nas condições de trabalho que lhe são oferecidas, é maltratado no relacionamento de poder com a sala de aula. E o policial militar, por outro lado, também sofre todo tipo de pressão por parte dos seus superiores. Duas categorias de trabalhadores, de gente séria, de gente honesta, que entraram em conflito. E os políticos, os grandes, aqueles que mandam ou que deveriam ter o comando de tudo, ficam dando entrevistas de um lado e de outro, tentando justificar atitudes. Passou da hora de moralização, passou da hora de se dar condições dignas de trabalho aos policiais, aos professores, aos engenheiros, aos médicos dos plantões de saúde, enfim, nós estamos desrespeitando aqueles que fazem o Brasil crescer. E nesta briga de policial contra professores e professores contra policiais, perdem todos, perdemos nós, perde o Brasil. Pense nisso. Programa Do Jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br no Facebook, Facebook/Do Jeito do Jonas. Hoje eu tenho a honra, eu tenho o prazer de receber aqui em meu programa uma ilustre personalidade de nossa cidade, um advogado de altíssimo conceito aqui em todo o nosso meio, e não poderia ser diferente porque estamos completando hoje 2 anos no ar ininterruptamente. É um motivo de grande alegria, de grande gáudio para todos nós. Por isso eu agradeço muito a sua presença aqui, meu amigo Dr. Caio Nunes. Obrigado. Olá, Dr. Jonas. Olá a todos que estamos assistindo. Muito obrigado por mais esse convite de estar aqui no seu programa, enriquecendo um pouco mais esse programa que está 2 anos no ar hoje. 2 anos é isso, no ar. Jonas? Terceira oportunidade que estamos aqui. Espero contribuir muito com o seu programa. Doutor, nós tivemos ontem um episódio muito triste lá no Paraná, quando os professores estavam justamente reivindicando melhores condições de trabalho, melhores salários, e por outro lado, policiais que também são mal pagos, policiais que também têm péssimas condições de trabalho, que são obrigados a conter aquela fúria dos professores, entram em conflito. Como que o doutor viu isso? Eu acho que em qualquer país que quer ser sério alguma vez, ele não pode maltratar quem educa ele. O professor é o educador, é a base de uma sociedade. Não é inadmissível numa democracia, em qualquer estado, não vou nem falar de democracia, você maltratar quem tem a obrigação de te educar. Dr. Jonas, para mim, inconcebível. Todo mundo fala dos problemas do governo federal, estão errados, estão muito errados. PT, governo federal, PSDB, governo estadual do estado do Paraná. O país não está no rumo certo, o país não está bom. Eu acho que não tem ninguém em casa que fique feliz com essa situação. Não, até porque o professor, né, dizem até que ele é de tão alta importância, de tão grande importância no Japão, que é a única pessoa que não se curva ao imperador e é a quem o imperador se curva, é o professor. Se você tem médico, esse médico teve um professor. Se você tem um engenheiro, um advogado, um economista, este profissional só chegou a esta categoria, a esse nível de trabalho, porque teve atrás dele um professor. Sim. Então a valorização tem que ser não só o inerente ao exemplo cargo. do povo japonês, tudo, qualquer povo asiático, eles têm uma cultura muito forte de valorizar o educador. Lá eles são considerados mestres, né? São os mestres da sociedade. Coreia do Sul, Seul, que tem a sua capital.
Eles investiram maciçamente em educação e hoje a Coreia do Sul é o que é exatamente por esse investimento. O Japão tem investido muito em educação e o Brasil não investe em educação. Agora, professor, o que eu quero trazer também é que, por outro lado, o policial militar também é mal treinado, mal remunerado, é obrigado a resolver um conflito que ele não foi treinado para resolver, dão a ele um pitbull para ele segurar, dão a ele um cacetete, uma arma que atira bala de borracha, mas não dão a ele, naquele fator específico, naquele caso específico, não dão a ele o preparo psicológico para a situação, porque o outro está ensandecido, eu vou invadir o palácio. Não vai invadir, mas você não precisa dar tiro de bala de borracha, você não precisa soltar o cachorro em cima do jornalista. Mas também há o despreparo do policial, que também é culpa de quem dirige o país. Exato. O policial militar não é uma arma, né? Ele é uma máquina, não é uma máquina. Ele é uma pessoa, um ser humano. Ele é uma pessoa, ele tem sentimento. Ele tem sentimentos. E deram uma ordem para ele, ninguém invade. Ele falou, ninguém invade. Mas me parece que o governador do Paraná, o Beto Richa, ele acusou os professores de serem black blocs, né, que são aqueles baderneiros. Ele disse que haviam em torno de 200 black blocs. O outro lado nega e tal, mas haviam mascarados. Eu vi haviam mascarados. Uma entrevista do governador falando que era meia dúzia de arruaceiros. Ele falou eles iam ser tratados como arruaceiros. Ele disse que eram 200 black blockers, 220, ele citou o número exato. O governador disse que seriam 220 black blockers. Os professores, o sindicato de professores, negou que houvessem, mas as filmagens mostram que haviam mascarados. Eu vi pessoas sangrando, uma senhora de idade, que ela era uma típica professora, dava para ver, toda envolta de sangue, na camisa. O jornalista tomou uma mordida na coxa, que se atinge a veia, a safena femoral, ele teria ido a óbito com certeza, porque houve um rasgo na coxa de um jornalista que estava lá para fazer cobertura, não estava lá nem para bater em professor, nem para bater em polícia. Na própria Constituição Federal, ela fala que a população é livre para se manifestar. Sim. As manifestações, ela tem que ter o seu limite, o seu grau de manifestações, não podemos ter vandalismos. Mas também não quer dizer que todos que estejam lá por causa de uma ação isolada de 200, de 10, de 20, eu não vou saber o número, você acabou de me passar 200, a polícia acabe recebendo todos esses manifestantes da mesma forma. Eu acho que na Avenida Paulista tivemos uma série de manifestações, não foram poucas, tivemos black blocs, os carecas do ABC, uma série de pessoas que estavam lá para fazer confusão. Os carecas do ABC, que são uma horda de idiotas, com todo respeito, sabe, o que eles pregam realmente é digno de pena. Inclusive pessoas defendendo a volta do regime militar, que para mim é uma balela sem tamanho, eu acho que você compartilha do meu pensamento. E teve manifestação, não teve confusões generalizadas e foi respeitada a manifestação. Agora, bater em professor, atirar em professor, eu acho que isso é descabido. Na minha opinião, doutor Jonas, não entra na minha cabeça. É lamentável, totalmente lamentável esse fato, mas nós tínhamos que registrar, discutir isso aqui, porque é marcante, é uma briga de pessoas que estão lá trabalhando e que existe um comando, e esse comando falha, mas sempre quem paga é aquele que está na ponta, é aquele que está embaixo, como o meu velho papai falava, né? É o bucha de canhão, é aquele que vai na frente para tomar o tiro e depois o de trás falar ganhamos a guerra, quer dizer, ele ganhou a guerra porque o outro foi na frente e tomou o tiro. Lamentável, muito triste, mas de tristeza em tristeza nós tivemos também um fato pitoresco aqui no Guarujá, dentro ali, em frente ao Paço, um assalto a jornalista da Tribuna. Isso mostra o quê, doutor? Chegou um ponto de insegurança que não se controla mais. Eu sou penalista, eu adoro o direito penal e nesses anos em que eu milito no direito penal, eu vejo cada vez mais as leis serem abrandadas. Hoje, no dia que nós estamos aqui falando, em São Paulo, um motoqueiro comprou um colete à prova de balas, porque ele dizia, se vierem roubar a minha moto, eu não entrego. E hoje ele foi parado num farol, ele indo para o serviço de manhã, foi parado num farol, e uma pessoa chegou e, quando estava assaltando, foi revistá-lo e viu que ele estava de colete à prova de balas. Só por estar com o colete à prova de balas, a pessoa deduziu que ele fosse um policial e deu-lhe um tiro na cabeça e o matou. Este assaltante, assassino, latrocida, que matou esse jovem em São Paulo hoje que ia para o serviço, está condenado a 16 anos de cadeia e estava na rua porque ele saiu ontem para comemorar o Dia das Mães.
E hoje, num farol, ele matou um jovem que ia para o serviço. Como é que você vai fazer um país? Doutor, me ajuda aí. Como é que você vai fazer um país se o cara tem 16 anos de cadeia para cumprir e ele sai no Dia das Mães para matar? Ele tem licença para matar porque é Dia das Mães, tadinho. Então ele tem que sair, tem que matar 2 ou 3, porque é Dia das Mães, ele precisa comemorar o Dia das Mães, dando tiro na cabeça de gente que está indo trabalhar. Doutor. Vamos por partes primeiro. Como diria Jack Stripador, vamos por partes. Sobre o ocorrido aqui no Guarujá, foi infelizmente uma gravação ao vivo, num link da TV Tribuna, no horário do almoço, que todo mundo assiste. Só que naquele dia de manhã eu peguei o jornal e costumo ler a parte policial, acho que também sou apaixonado por direito criminal, acabei lendo a parte policial e teve um rapaz desempregado que tinha ido no banco sacar uma quantia da conta dele, R$7.000. Era a rescisão, porque ele foi demitido da empresa. Devia estar precisando muito desse dinheiro, que quem já passou por uma situação de desemprego sabe que esse dinheiro faz muita falta. Saiu do banco, foi assaltado por uma dupla de moto e levou um tiro na perna. Logo, isso em Cubatão. À tarde, na hora do almoço, teve o episódio do link da TV Tribuna, que aquele local é muito perigoso, ocorre diariamente furtos ali naquela região. Eu deixo meu carro ali todo dia. Eu deixo meu carro ali também todos os dias. Não vou falar os horários que eu saio, mas muitas vezes eu saio tarde, eu saio 8h30, 9 horas da noite, às vezes está um carro só lá, eu fico muito preocupado em passar com a segurança, que a gente tem família, tem mulher, tem esposa, tudo. E é uma coisa que acontece diariamente aqui na Baixada Santista, no estado de São Paulo, acho que são poucas as cidades Brasil que não estão com esse problema. E a gente vai com a segunda parte, que é sobre as legislações do nosso país. Elas são muito brandas, a pessoa ela tem a progressão do regime dela, ela não cumpre os 16 anos de cadeia na cadeia, ela tem a progressão. Em tese, ela é muito plausível, porque a pessoa tem que ser reinserida na sociedade, mas na prática a gente vê que as penitenciárias não progridem em nada a reinserção na vida social do detento. Doutor, se eu fosse, graças a Deus eu não sou, se eu fosse, eu falo por mim, tá? Não tô falando por ninguém, eu tenho nome, SIC, RG, OAB, eu falo por mim. Se eu fosse um juiz de direito penal e eu condenasse alguém a 10 anos de cadeia, aí você vê o advogado vira no ouvido da pessoa do lado e fala assim, 1/6 de 10 dá menos de 2. Daqui 1 ano e 8 meses você está na rua. Se eu fosse o juiz, eu mandaria fazer uma plaquinha escrito idiota e colaria na testa. Porque se você condena 10 para ficar 2, então condena 2. Por que você condena 10 para ele ficar 2? Eu estou nesse negócio a minha vida inteira em direito penal. Eu nunca consegui entender. Por que você condena alguém a 224 anos de cadeia? Aí você fala assim, mas ele vai sair velho, hein, rapaz? Não, com 30 anos ele sai. Daqui a 7 ou 8 anos, o Fernandinho Beiramar faz 30 anos de cadeia. Quando ele sair, vão devolver para ele o fuzil que tomaram dele, a metralhadora que tomaram dele? Ou ele vai sair de mão abanando, tem que roubar um metralhador e um fuzil? Daqui a pouquinho, o Marcola sai da cadeia, acho que falta 9 anos. O Marcola faz 30 anos de prisão, tem que sair. Mas isso nós vamos discutir depois do nosso intervalo comercial, daqui a pouquinho nós voltamos. Mas antes eu quero falar para você de inovar ideias. Inovar ideias é um jeito diferente de você se preparar para enfrentar a vida. O professor Rubens Marcon ministra um curso de postura e de oratória, onde você melhora a sua forma de interlocução pessoal, onde você tem a facilidade de conviver com outras pessoas, você que precisa falar em público, um pastor de igreja, ou você de repente tem uma equipe de trabalho que você precisa estar comunicando coisas, você tem dificuldade em se comunicar com essas pessoas, faça um treinamento na Inovar Ideias. www.inovarideias.com www.inovarideias.com ou no telefone 98161 1121. Fale com o professor Rubens Marcon e você vai melhorar a sua relação interpessoal. Daqui a pouquinho nós voltamos do jeito do Jonas.
volta para o segundo bloco do programa Do Jeito do Jonas, um programa que é feito do seu jeito, do nosso jeito, e é apresentado do jeito do Jonas. Para entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br é o nosso e-mail, e no Facebook, é só colocar Facebook/Do Jeito do Jonas e você assiste este e mais de 400 programas que nós temos já gravados no YouTube e no Facebook. É só colocar Do Jeito do Jonas que você vai ter acesso aos nossos programas. Hoje estamos inteirando 2 anos ininterruptos no ar com o programa Do Jeito do Jonas. Professor Caio, a respeito dessa questão de você ser condenado a 200 e tantos anos, fica 30, depois sai, aí o Marcola vai sair, o Fernandinho Beiramar vão sair, essas pessoas que são condenadas a 10, 15, 20 anos, mas sai para o Dia das Mães, sai para poder cometer crime, como é que se lida com isso, doutor? Como é que você vai incutir na cabeça das pessoas que o crime não compensa? Minha opinião. Sim, sabe? Sua opinião, eu quero sua opinião. Código... A minha eu já dei. O nosso Código Penal, ele não é um Código Penal atual. Ele foi feito... Em 1940. Em 1940. Era uma outra realidade, eram outros costumes, eram outras relações. As pessoas tinham respeito umas pelas outras e o Código Penal veio para ser uma exceção à regra. O problema é que a exceção... Virou regra. Virou regra. O que acontece? Está generalizada a criminalidade. Nossas penitenciárias não comportam mais a quantidade de bandidos. Isso. Não tem espaço mais para colocar gente. Nossas regras, você vai prolongar o tempo, as cadeias vão ficar mais superlotadas ainda. Concorda? Sim, claro. Você mantém eles mais tempo, vai ter claro. Mais gente entrando, a não vai ter menos saído. Que, se você criar o temor, as pessoas parem de cometer crime. A Indonésia não tem nenhum traficante preso mais. Eu já refleti muito sobre pena de morte, Sim, uma claro. discussão, acho que desde o meu primeiro sempre. ano de faculdade, isso há 15 anos atrás, mais de 15 anos atrás, tem essa discussão de pena de morte, eu tenho uma reflexão diária, eu já flutuei pelas duas correntes. Hoje eu tive uma interlocução. Algumas vezes. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, numa interlocução, falando direto, ele falou assim, pena de morte não resolve. Eu falei, olha, não resolve, mas chega pro Fernandinho Beiramar, oferece para ele 10 milhões de euros para ele entrar na Indonésia com 5 quilos de cocaína, ver se ele quer. Ele vai pensar 2 vezes. Se aqui tivessem pena, não estou falando em pena de morte, hein? Não ponham palavras em minha boca, mas se aqui tivessem penas duras, nós teríamos muito menos criminalidade. Se o menor fosse responsabilizado pelos seus crimes, ao invés de nós termos todas as fundações do bem-estar do menor superlotadas, nós teríamos vazias, teríamos pouquíssimas pessoas lá, porque a pessoa tem que ter a sensação do medo, tem que ser a sensação de que há punibilidade. Eu falo, vou roubar a jornalista da Globo lá, não vai acontecer nada mesmo. E não vai acontecer nada. E não acontece nada mesmo. Ele vai ficar o quê lá? Vai ficar... 2 horas. Não, se o BO demorar, ele sai antes de acabar o BO. Tá, mas vamos continuar prendendo pessoas, nós temos depósitos de pessoas. Eu não vou nem falar se são seres humanos ou não, que isso é uma coisa muito conceitual, que eu acho que algumas pessoas que estão lá não podem nem ser chamadas de humanos. Tem atitudes animalescas? Animalescas. Essas pessoas voltarão para as ruas e a probabilidade piores do que entraram, de retornar para denegrir são muito grandes. Doutor, tivemos 58 mil homicídios no Brasil em 2014, nós vamos passar de 70 mil homicídios no Brasil em 2015. Homicídios, porque roubos, todo mundo sabe que não acontece estupros, nada. Latrocínios. Exato. Nós temos que endurecer isso. Vamos endurecer as regras. Como é que endurece isso? Tá. Através de leis. Quem faz lei? Político. Doutor, e a nossa política vai para onde, doutor? Eu respeito muito a opinião do senhor, mas a gente tem um problema prisional muito grande. Sim. Prendemos mais gente e colocamos aonde na penitenciária? O que faremos com essas pessoas? Então, Quanto custa um presidiário? Eu não fui um bom defensor da minha tese. Eu vou refazer a minha tese, então, porque eu não fui um bom defensor dela. A minha tese é a seguinte, se nós tivermos leis duras, nós esvaziamos as cadeias. As pessoas cometem todo tipo de delito hoje porque têm certeza da impunidade. Quando tiverem certeza da punição, não cometerão tantos crimes, ninguém vai chegar em frente a uma câmera da TV Tribuna, que é filiada da Rede Globo, e cometer um assalto, se ele souber que ele vai ficar preso 20 anos. Não vai fazer isso. Mas ele sabe que não vai dar nada. Na hora que ele souber que isso será punido exemplarmente, ele não vai fazer de novo, só pode ter certeza disso. E os países de penas duras são nossos exemplos. Estados Unidos tem penas duras, severas.
e não é por isso que eles têm uma população carcerária baixa. Eu acho que é a maior do mundo. Maior do mundo, só que é a maior população também. Entendeu? Eles têm mais de 400 mil habitantes e tem 1 milhão de presos. Nós temos 200 milhões de habitantes, que é metade da população americana, e temos quase 1 milhão de presos. Então não é bem assim. Eu acho que resolve. É diferente também a relação do americano com a criminalidade. Lá se prende por qualquer coisa. E eu defendo exatamente o contrário. Você defender, você apenar de forma dura as pessoas que merecem penas duras. Nós temos hoje no Brasil, minha tese pessoal, que eu já defendi, nós temos no Brasil hoje em torno de 70% de homens que deveriam estar soltos e estão presos. Nós temos em torno de 90% das mulheres que deveriam estar soltas e estão presas. Você imagina uma senhora, vou ser bem rápido, uma senhora com 4 filhos pequenos em casa, o marido preso. Ele diz a ela que ela tem que levar alguma coisa para ele, senão ele vai sofrer uma punição dos presidiários. Ela leva alguma coisa irregular. Ela deixa 4 filhos pequenos em casa e diz, mamãe vai lá e já volta. Ela é pega e ela fica 4 anos presa e esses 4 menores ficam em casa. Alguém já pensou nisso? Não pensou, doutor? Você tem que começar a resolver a causa e o efeito. Doutor Jonas, eu acho que nada a gente consegue fazer isoladamente. Sim. O que você está levantando, eu acho muito válido, eu acho muito importante. Nossas regras são horríveis, são péssimas. Só que a gente tem que tratar um todo, não só um lado. A gente passa por redução da maioridade, a gente passa por tratamento prisional adequado, as cadeias não podem ser depósito de pessoas, a gente passa por uma série de argumentos, uma série de construções que fazem uma coisa só. Porque a partir do momento que a gente só endurece as penas e não revê os tipos de crimes... Mas, doutor, endurecer as penas de um lado e aqueles que não deveriam estar lá saem... Você tem muita gente presa que não deveria estar presa. Gente que está preso por causa de um sabonete. Você tem gente preso por causa de 2 trouxinhas de maconha. Você tem gente que deveria ser educada e está sendo jogada numa masmorra junto com pessoas que são animalescas, como falamos aqui no começo. Não há essa distinção no Brasil. Quem é preso, acabou. É a vida dele. O policial militar que vai preso, ontem a esposa dele era casada com um funcionário público. Hoje ela é mulher de bandido. Isso não pode ser assim. Eu não estou com os dados agora refrescados na minha memória, mas eu cheguei uma época a ler os dados da população carcerária do país. Sim. Tá? E muitas pessoas eram por tráfico de drogas e drogas leves. Minúsculas, claro. Minúsculas, coisas furtos bobas, pequenos. Que eles estavam ali junto de quem? De assaltante de banco, Isso. de latrocida, Claro. de Mas essa é a tese que homicida. eu defendo, doutor. Uruguai, recentemente, o ex-presidente Mujica. É ex-presidente? Ex-presidente já José sabe que Mujica. agora ele é senador. Né? Tá. O vice dele Ele teve uma foi ideia eleito. pioneira e corajosa até de você legalizar o consumo de determinada droga. Isso tem muita influência na população carcerária. Porque as pessoas não deixam de consumir droga porque ela é proibida ou permitida. Claro que não. Droga sempre existiu, o Estado já perdeu essa guerra e as pessoas continuam comprando, continuam prendendo e é um ciclo vicioso. O álcool é uma droga, ou você tem dúvida disso? Não, o tabaco é uma droga lícita, mas é uma droga. É uma droga lícita que recolhe tributos pro O melhoral é uma droga? Estado. Você compra onde? Na drogaria? É uma droga. Compra na é drogaria. uma droga. Claro. E são drogas controladas. Eu A acho diferença que do veneno é e o remédio é o tamanho da dose. Exatamente. Além de você trazer divisas para o Estado, que você recolhe tributos em cima disso, você tira o lucro da clandestinidade e acaba privatizando esse lucro ou estatizando, não sei. É uma coisa que tem que ser discutida, mas eu acho que também é uma coisa que não tem mais cabimento você prender tanta gente por uma coisa que já está impregnada, incrustada na sociedade. Vai o Fantástico na favela e diz, prendemos o maior traficante do Rio de Janeiro. Aí mostra, o camarada tem um chinelo havaiana que tem um prego consertando para não sair a tira, a mulher dele não tem nenhuma sandália havaiana, mora num barraco caindo nos pedaços, e esse cara é o maior traficante do Rio de Janeiro que vocês prenderam? Dá licença, o maior traficante do Rio de Janeiro mora na Vieira Solto, e lá vocês não vão. Isso serve para todos os estados e para todas as cidades do Brasil. Ah, eu prendi o maior traficante do Guarujá em cima do Morro do Macaco. Mentira! O maior traficante do Guarujá não mora em cima do Morro do Macaco, ele mora numa casa, num lugar chique da cidade.
E não fica também de madrugada ali na boca. E não vou falar o bairro, senão vou falar que eu sei onde é e não sei. Mas ele não fica na biqueira vendendo droga a madrugada inteira, lógico que não. Ele leva lá e põe alguém para fazer isso pra ele. Essa é a questão que eu coloco. No Brasil se prende muito, mas se prende a pessoa errada. Sim, senhor. E se prende a pessoa errada. Eu já disse há pouco e vou repetir, eu já defendi uma tese de que 70% dos homens e 90% das mulheres que estão presas deveriam estar soltos. Porque o que eles cometeram não é suficiente para estar preso, mas nós temos um sistema perverso, a forma de se fazer e a sensação da impunidade. Ah, o menor de 17 anos, de 18 anos pode fazer tudo, não pode. Eu não estou dizendo para pegar menor e jogar na masmorra junto com... Não é isso. Mas ele tem que saber que vai ser punido e não que ele vai para uma fundação onde ele vai... Não, é punição. Quando ele souber que é punição, ele vai ter medo de cometer o crime. A mãe fala, não mexe aí que eu te dou uma cintada, o moleque não mexe. Agora, se a mãe falar quebra tudo, ele vai quebrar tudo, porque é bonito escutar o barulho da louça quebrando. Ou estou errado, doutor? Certíssimo. Eu acho que o menor, eu acho que maioridade penal ou não, o que acontece? Ele tem 16 anos, cometeu o crime, ele não pode ficar lá os 3 aninhos, é isso? Que é o máximo, isso. São os 3 aninhos, e ir para casa. Ele tem que ter a pena de um adulto, mas tem que ficar no estabelecimento próprio para pessoas da idade dele. Eu acho cruel, maldoso. Agora tem aí um grupo de juristas, né, grandes juristas, né, balela, que vão fazer uma passeata em Brasília para defender o ECA, porque o ECA diz que o menor é inimputável e tal. Eu quero dizer para esses juristas, né, não vou chamar de imbecis, eu vou respeitar, mas eu quero dizer para esses juristas o seguinte, eu sou a favor do ECA, eu não sou a favor do ECA quando ele fala em maioridade penal, eu sou a favor do ECA, doutor, quando o ECA fala que toda criança tem que ter escola de qualidade, eu sou a favor do ECA quando o ECA diz que toda criança tem que morar numa habitação digna, eu sou a favor do ECA quando o ECA diz que até os 16 anos todo jovem tem que passar por uma escola profissionalizante, eu sou a favor do ECA quando o ECA diz que todo jovem, toda criança tem o direito a uma família estruturada, eu sou a favor do ECA, eles não, eles são contra o ECA, e eles só querem a maioridade penal, porque se você cumprir o ECA do começo ao fim, você não precisa de maioridade penal, porque aquele que tiver escola profissionalizante, educação de qualidade, família estruturada, boa habitação, ele não vai entrar no crime, salvo raríssimas exceções. Eles defendem o ECA, mas só em um parágrafo. Tem que defender o ECA no todo, leia o ECA inteiro, e você vai ver que nada ali é cumprido e eles querem forçar que se cumpra um item. Eles querem que se cumpra um item. Eu estou errado? Certíssimo. Finalmente concordamos, doutor Jonas. Eu acho que nada pode ser analisado pontualmente. Mas eles só querem a maioridade penal. Não, vamos brigar pelo ECA inteiro. Exato. Vamos brigar, vamos dar educação para essa molecada. Inteiro tem vários dispositivos que não são seguidos na sua íntegra. Terrível, mais uma vez. E qual é a solução, doutor, para a gente resolver o problema desse país? Seguir o ECA. Você tem que seguir os dispositivos do ECA. Redução da maioridade, acho que é um assunto muito espinhoso. Isso é um tópico. É muito frio a gente querer analisar isso de cabeça quente, quando o Champinha decapita a cabeça de uma menina com... Do café e da Aliane. É muito... No calor das emoções, você perguntar para o pai dela o que ele acha. Claro, né? até porque ele se elegeu, deputado ou vereador, não sei, e aí virou político. E sabe, eu não gosto quando a pessoa usa o sacrifício da filha num caso desse para virar deputado. Eu realmente respeito a posição dele. Mas, doutor, isso aqui é muito rápido, eu preciso trazê-lo outras vezes aqui. E o que eu posso fazer é te dar 30 segundos, eu vou esticar 1 minuto para falar tchau. Dentro do conteúdo, a gente tinha muita coisa para falar. Muito! Mas eu sei que não vai faltar oportunidades da gente voltar aqui no programa do Jeito do Jonas para conversar com vocês aí de casa que estamos assistindo e com o Jonas, que é uma pessoa que é muito amiga minha, que eu admiro muito, que eu gosto muito. Temos nossas divergências, claro, mas fica graças a Deus por somente no campus da ideia. A gente sai daqui, a gente toma cerveja, toma café, a gente se gosta. E ó, eu vou falar olhando para a câmera. Isso que a gente discutiu aqui, a gente discute todo dia, aonde se encontra, e é muito gostoso. Obrigado, doutor. Foi uma honra muito grande te receber aqui. Faça disso uma coisa habitual, venha mais vezes, vamos bater papo, vamos falar sobre direito, sobre as questões que envolvem a sociedade, que é muito importante para as pessoas que estão nos assistindo. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.